Olá meus amigos, nessa videoaula, considerando aí que os profissionais de marketing precisam o tempo todo estar atentos, a quais sejam as reais expectativas de um determinado público consumidor, quais sejam as necessidades do consumidor para poderem de fato vir adquirir um determinado produto, um serviço, a gente precisa considerar como que as demandas possam ser aproveitadas ali pelos gestores de diferentes estabelecimentos comerciais, especificamente com o tipo de produto que nós oferecemos, que nós ofertamos para esse mercado e mais ainda, reconhecendo que nós temos sazonalidades, temos condições próprias da vida de cada um dos nossos públicos, dos representantes do nosso público consumidor, dos nossos clientes, a gente precisa também considerar que em diferentes momentos essas demandas podem se modificar, em determinados instantes os interesses dos nossos clientes possam ser muito específicos, então eu preciso reconhecer a minha oferta é compatível com o que de fato nós nos comprometemos a atender desse mercado consumidor. Então é indispensável que a gente tenha condições de analisar, reconhecer e considerar os estados da demanda. Então a gente tem aí alguns conceitos de estados de demanda, como por exemplo a noção de demanda negativa, Quando a gente fala de demanda negativa, um exemplo que eu trago é quando o McDonald's um dia pensou em montar a sua própria pizzaria. Perceba que o McDonald's já é uma marca que já tem o seu produto muito bem estabelecido, muito bem reconhecido. O McDonald's vende hambúrgueres, por mais que a gente tenha outros produtos complementares, como o brinquedinho do McLanche Feliz, como a tortinha, que pode ser oferecida ali como uma sobremesa, ou até mesmo o café. O dia que tentaram propor a ideia do McDonald's ter sua própria pizzaria, a pizza do McDonald's, isso foi um tanto estranho para alguns públicos, Então, uma demanda negativa é o que acontece quando uma parcela significativa do mercado, algumas pessoas não manifestam apreço, já demonstram não aceitar muito bem um determinado produto que uma marca, que uma empresa venha a ter interesse de ofertar ali. Seja porque vai causar um estranhamento, seja porque aquilo não vai atender ao tipo de demanda que aquele público já está acostumado a lançar. Então seria o caso, por exemplo, também de vacinas, de cirurgias. A gente sabe que são necessidades de uma população, mas se você vai ofertar esse tipo de produto, nem mesmo podendo ser um produto novo que a sua empresa está propondo vir a começar a lançar, mas simplesmente o tipo de produto que é ofertado ali não é algo que a população realmente deseja, Pode ser uma simples necessidade, mas algo que não vai representar aquilo que eu tenho a preço. Ninguém, por mais masoquista que possa ser, vai ter aí prazer de tomar vacina, vai ter prazer de fazer cirurgia. Até mesmo, em alguns casos de cirurgia plástica, isso também pode ser questionado. Será que a pessoa realmente está desejando, vou passar por um procedimento cirúrgico? Uhul! Não, Dificilmente a pessoa vai ter prazer em passar por essa cirurgia. Mas a gente sabe que é o tipo de oferta que precisa existir no mercado, Outro caso também é o conceito de demanda inexistente, é quando o público-alvo desconhece um produto, Então eu posso ter lá uma empresa que acabou de inventar um produto, mas ainda não há um investimento massivo ali, em propaganda, o público sequer sabe da existência daquele produto, Então a demanda não existe simplesmente porque a população ainda desconhece esse produto, Como o caso, por exemplo, aí de antenas para captar energia solar para computadores, para notebooks. Então, a gente tem aí, por exemplo, técnicas de adubagem e cultivo de vegetais. A população, de uma maneira geral, não sabe disso, Cursos de mecânica para crianças, São situações que o público simplesmente pode nem saber que existe, se não for investido ali massivamente numa propaganda, numa disseminação da oferta para fazer com que o público saiba da existência daquele tipo de produto. Se o público não tem conhecimento, a demanda simplesmente inexiste exatamente por essa falta de saber que aquilo realmente está disponibilizado ali no mercado. E também existe aí a noção de demanda latente, quando há necessidades, a população precisa disso, e as necessidades ainda não são devidamente satisfeitas por algum tipo de produto que já exista no mercado, Demanda latente é aquela demanda, a população tem essa necessidade, nós precisamos disso, mas ainda não existe uma empresa que disponibilize esse produto, esse serviço para atender a essa necessidade do público consumidor.
né? Então é uma demanda que ainda está latente, ela não está sendo devidamente satisfeita, justamente porque nenhuma empresa conseguiu ainda gerar aquele produto que atenda aquela demanda específica. É o caso, por exemplo, aí, né, da cura da AIDS, né, de edifícios seguros, de evitação de incêndios, prevenção de assaltos. São situações que nós gostaríamos de ter soluções já disponibilizadas no mercado, mas não temos aí uma organização, uma empresa que realmente disponibilize esse tipo de solução para o público consumidor, né? Existem também as demandas em declínio, que é quando a gente observa que um produto está perdendo seus consumidores gradativamente, né? Como o caso aí, por exemplo, da transição do VHS para o DVD, do DVD para o Blu-ray, né? Blu-ray, então, teve pouquíssima participação no nosso mercado brasileiro. Mas, se hoje você analisar, as pessoas já nem sabem mais o que é DVD, né? A gente teve aí a invasão da Netflix, a canibalização, uma nova proposta, um novo tipo de oferta que simplesmente extinguiu o que existia antes daquele tipo de produto, né? Justamente porque a demanda foi entrando em declínio até chegar ao ponto de desaparecer. Ah, Fred, eu ainda conheço pessoas que alugam VHS, ou ainda tenho pessoas que colecionam DVD. Sim, mas se a gente for considerar como que esse consumo está nos dias de hoje, ao que existia há um pouco mais de uma década atrás, a gente vê uma significativa diferença, né? Justamente porque a população foi deixando de usufruir, foi deixando de adquirir esse tipo de produto. Foi uma demanda, então, que foi entrando em declínio, né? Então, como exemplos, eu trago os refrigerantes calóricos, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando refrigerantes com menos intensidade de calorias, fiéis à Igreja Católica, TV aberta, especialmente depois que a gente tem a disseminação aí dos canais fechados, entre outros. Outro tipo de demanda é a demanda irregular. Irregular porque a gente não mantém ela constante. A cada momento, né, o próprio público consumidor vai demonstrando que existem ali picos ou reduções dessa demanda. É o caso, por exemplo, do chocolate. A gente já tem uma estimativa de que chocolate na véspera da Páscoa vai vender muito mais. Então, os fabricantes de chocolates intensificam as suas capacidades produtivas às vésperas da Páscoa ou já vão formar estoque justamente para aproveitar esse momento específico que nós já temos uma estimativa de que vai ter um boom de vendas, né? Inclusive, algumas marcas de chocolate aí se apropriam até mesmo, né, do outro momento da nossa cultura, o momento do Natal, para intensificar a oferta de chocotones. Deu fome agora. Exatamente como uma tentativa de aproveitar essa demanda que é específica daquele momento, né? Então a gente não vai vender os nossos produtos mais intensamente só em um momento do ano, né? Mas eu posso aproveitar outras oportunidades, mas ainda assim eu percebo uma irregularidade da minha demanda. Durante todo o ano ela não se mantém constante. Nós temos momentos específicos onde a gente consegue reconhecer ali um pico de demanda, né? Um pico que vai, consequentemente, representar um avanço aqui nas nossas vendas, nesse momento preciso, né? Então, uma demanda irregular é quando ocorre alguma sazonalidade na procura desse produto, né? Temos uma certa periodicidade para quando esse produto começa a ser mais buscado. Seja uma demanda diária, seja uma periodicidade diária, seja diferença entre um mês e outro, seja porque aquele produto é mais buscado em semestre específico ou em um momento específico do ano. O caso aí, por exemplo, né, de lojas que vendem material escolar, a gente sabe que tem um momento preciso do ano que vai existir ali uma intensificação das suas vendas. Então, lida com uma demanda irregular. E aí a gente tem como exemplos viagens em férias escolares, em comparação às viagens como são vendidas nos meses que não são de férias, bancos no início do mês e bancos no final do mês, loterias acumuladas e loterias não acumuladas, dependendo dos episódios que aconteçam ali, a gente pode ter reduções ou picos de demanda, né? Picos de busca ali por aquele tipo de produto que nós estejamos ofertando para o mercado. E também existe a demanda excessiva, é o que acontece quando há um excesso na procura. Então, por exemplo, né, as academias da Smart Fit, quando elas chegam numa determinada cidade, uma determinada localidade, justamente por ser uma marca que já tem uma boa reputação, né, já tem aí uma boa propaganda, por mais que existam alguns casos um tanto polêmicos na sua história, né,
Mas o fato de oferecer o serviço a um preço mais acessível, com uma modalidade diferente e ser uma novidade, causa essa repercussão de uma maneira geral. Quando ela chega, ela intensifica ali o mercado, né? Ela tem um pico de procura daquela população que vem querer conhecer essa novidade. Ou o caso também de best-sellers, como por exemplo, né, imagina uma produção do George Martin, o autor de Game of Thrones, quando é uma figura que já está ali no auge da sua fama, como uma celebridade considerada, né? No momento que essa pessoa, um autor que está sendo uma celebridade, vem anunciar o lançamento de um novo livro, é bem provável que exista uma demanda muito aquecida. As pessoas vão querer conhecer, usufruir, adquirir aquele produto que venha como uma novidade. É o caso, por exemplo, de filmes que são muito esperados, né? Que os trailers já vão deixando as pessoas cada vez mais ansiosas ali para poderem assistir aquele filme. E no momento do pré-lançamento, é comum alguns cinemas ficarem ali super lotados, ter filas quilométricas, né? Salas totalmente lotadas, justamente porque naquele momento preciso existiu aí uma demanda excessiva. Então, demanda excessiva é quando há esse excesso na procura pelo produto. Então, exemplos, jogos de finais de campeonatos de futebol, show de artistas famosos, lançamentos de best-sellers. E outros estados de demanda também que nós podemos reconhecer é a demanda indesejada, que é a procura por produtos ou serviços que causem dano à saúde, né? Eu tenho esse vício, por exemplo, né, bebidas alcoólicas. Eu tenho esse vício, eu manifesto demanda por esse tipo de produto, sei que ele me faz mal, não queria ser dependente desse tipo de produto, mas eu continuo adquirindo esse produto, né? É uma demanda indesejada. Eu reconheço que eu apresento, não queria ter esse tipo de necessidade, mas eu continuo refém aí desse tipo de consumo, né? Pode ser porque causa dano à saúde do consumidor, pode ser porque causa algum dano ali à sociedade ou até mesmo ao meio ambiente. Como exemplo, né, drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, cigarros, armas, né, que vai causar danos ali para a sociedade. São produtos que são oferecidos, são ofertados no mercado. Algumas pessoas realmente vão se prontificar a adquirir esse produto ou esse serviço, mas, de uma maneira geral, não gostaríamos, né, que as pessoas tivessem esse tipo de procura, nem mesmo esse tipo de necessidade para comprar esse tipo de produto. E o outro tipo de demanda é a demanda plena. É quando o volume de consumidores é satisfatório para a organização. Ou seja, eu já tenho aqui uma estimativa, eu já tenho uma capacidade máxima de produzir, e considerando essa minha capacidade, a quantidade de pessoas que vêm adquirir o meu produto, o meu serviço, é satisfatório até mesmo como as receitas de vendas que nós temos. É o suficiente para nos sustentar, é o suficiente para gerar lucratividade. Talvez eu possa até mesmo futuramente investir numa expansão da nossa organização para continuarmos explorando essas oportunidades que o mercado manifesta para a gente. Mas eu já tenho essa plena capacidade, né, de me manter, de me sustentar, de atender satisfatoriamente ao público consumidor que vem buscar pelo nosso tipo de produto, né? Então, é o caso, por exemplo, de academias de crossfit, que geralmente, né, tem ali já o seu público cativo, ou de telefonias celulares, quando existe aí um mercado equilibrado, quando não existe mais essa preocupação de ter que prospectar novos consumidores, justamente porque nós já temos essa garantia. Olha, a quantidade de itens que nós produzimos é suficiente para ser vendida, né? Então, a gente tem aí uma demanda plena, eu tenho plena capacidade de atender essa demanda, e o volume de consumidores que vem buscar pelo nosso produto é satisfatório para o desenvolvimento, até mesmo financeiro, lucrativo aqui do meu negócio, da minha organização. Então perceba que para a gente identificar os estados da demanda, é imprescindível que a gente reconheça qual é o tipo de produto que nós oferecemos, qual é o tipo de necessidade que nós realmente atingimos, satisfazemos no nosso público consumidor e qual que é o volume de procura, né, por esse produto que nós podemos oferecer para o mercado. É imprescindível ter esse reconhecimento para conseguir analisar como melhor orientar as vendas, as relações comerciais da minha organização com esse mercado que nós atendemos. E eu espero que a apresentação desses estados da demanda tenha ficado claro aqui com a projeção dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.